Olá pessoal, olá para todos aqueles que acompanham as nossas lições dominicalmente da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade então ao estudo sobre a história do povo de Israel que a gente está estudando a lição da revista. Nós já estamos então na lição número 8, certo? O Deus dos impossíveis. Dando continuidade nesse passeio dos livros históricos, nós já estudamos os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Agora nós vamos estudar um pouquinho mais, né? Fazer um passeio dentro dos livros de 1º e 2º Samuel. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, e aprender um pouco mais de Ti. Que cada pessoa que está, Senhor Deus, ouvindo esta lição, que possa aprender, Senhor Deus, a obedecer a Tua Palavra e a enxergar os milagres que Deus tem feito em nossa vida, Senhor Jesus. Esteja comigo e com cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Informações básicas do livro. O autor desse livro, ele é desconhecido, mas a gente sabe que ele é um historiador. A data que foi escrita esses dois livros, são de 970 a 560 a.C. Curiosidade, o autor de Reis foi um grande pesquisador. Então ele pesquisou bastante para poder escrever esses dois livros. Ele consultou muitos livros para escrever a sua obra. Fontes da pesquisa que a gente encontra dentro do próprio livro da Bíblia. A gente vê que ele estudou como fonte de pesquisa, então, as Crônicas de Salomão, Crônicas dos Reis de Israel e Crônicas dos Reis de Judá. Da mesma forma que os livros de Samuel, o livro de 1º e 2º Reis, eles eram um só livro na tradição judaica, divididos pela primeira vez numa versão grega, então 1º e 2º Reis. Conta a história, esses livros, eles contam a história da monarquia em Israel, durante aproximadamente 400 anos. Então vai de Salomão até a prisão do rei Joaquim lá na Babilônia. Esses dois livros, eles não abordam apenas a política monárquica, as monarquias, mas uma interpretação profética de cada rei, como cada rei, como ele vivia, tá? E sua espiritualidade também, tanto de Israel e também de Judá. O que é isso, Fernanda? Nesse momento, então, existe uma divisão do reino, certo? Nós tínhamos 12 tribos de Israel. 2 tribos se separam, que são da descendência do rei Davi, que vão continuar então a dinastia de Davi. Ficaram então as tribos de Judá e de Benjamim com a dinastia então do rei Davi. E as outras 10 tribos, elas foram o quê? Elas ficaram como o reino de Israel. Então 2 tribos se tornam o reino de Judá, que é a tribo de Judá e de Benjamim, e as outras, que são as 10 tribos de Israel, que são o que? Israel. Então, os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Como Deus tinha falado que depois de Salomão, Deus iria dividir então o reino por conta do quê? Do pecado, né? Do pecado que estava acontecendo naquele momento, da desobediência, que eles não conseguiram obedecer às ordens de Deus. Também o livro, esse livro de 1º e 2º Reis, esses dois livros, destaca também o início do ministério dos profetas. Vai contar um pouquinho a história de dois profetas muito importantes, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Elias e Eliseu são profetas precursores do movimento profético, tá? Que a gente vai ver na Bíblia,
que culmina nos profetas escritores que a gente vê ao longo do quê? Do finalzinho do Velho Testamento. Nós vemos vários profetas na sequência. Então, um pouco antes, a gente vê então esses dois precursores, profetas precursores, Elias e Eliseu. Eles se caracterizam, quais as características desses dois profetas? Eles denunciam, né, aquilo que o povo tem feito de errado, os pecados do povo, e eles falam do anúncio do juízo de Deus para com essas pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Elias vem primeiro e depois Eliseu. Então, Eliseu, ao suceder Elias, ele pede: me toque por herança dobrada de teu espírito. Eliseu realizou muito mais milagres do que Elias, segundo os relatos do livro de 1º e 2º Reis. Milagres, milagres sim. O nome da nossa lição, então, o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus daquilo que é impossível aos olhos humanos, aquilo que a gente não consegue entender. Deus tem feito milagres também em nossa vida e a gente percebe que a Bíblia ela descreve vários milagres e a gente vai ver alguns deles hoje, tá? Nós vamos refletir um pouquinho sobre esses milagres descritos nestes dois livros, principalmente no livro de 2º Reis, nas narrativas contidas nestes livros. E nós queremos aprender um pouquinho mais que Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus dos milagres que a gente às vezes nem percebe, mas que nós estamos o que? Recebendo esses milagres. Deus vem e o que? E faz o milagre em nossa vida. Vamos lá então, em 2º Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 11, nós vemos a história de um mestre e o discípulo. Bom, primeiro, quem é o mestre? O mestre é o profeta Elias e o discípulo, o profeta Eliseu. Nesse momento, então, Eliseu estava com muita dificuldade, ele teria que suceder Elias. Elias foi chamado por Deus que ele seria o quê? Seria levado por Deus. E aí, suceder Elias para Eliseu seria uma grande realização. Mas ele queria ter a garantia que Deus estaria com ele. Era o que Eliseu mais queria. Elias então começou a testá-lo, tá? Fez de tudo para que Eliseu desistisse de acompanhá-lo nas horas finais aqui na terra, tá? Vai para lá e tal. Mas Eliseu falou: não, eu quero receber a bênção, porque Elias falou que se Eliseu pudesse ver Eliseu subindo aos céus, que ele seria abençoado por Deus, que Deus estaria então entregando para ele o quê? O poder para fazer o quê? Para fazer milagres. Milagres que pudessem o quê? Tocar na vida das pessoas, para que as pessoas pudessem sentir a bênção de Deus. Não é só milagre por ele mesmo, mas fazer o melhor para o outro, para a comunidade, para aquele que estava ao lado, tá? Elias, ele ordena por 3 vezes que Eliseu fique para trás, que ele fique para outro lado. Não, me deixa. Em vez de continuar com ele nesta caminhada. Eliseu foi perseverante. Não, eu vou te acompanhar até o fim. Ele não desistia facilmente. Ele precisava acompanhar Elias em todos os seus últimos passos. Então, uma lição que a gente vê aí de Eliseu. Ele estabelece objetivos. Ele não iria desistir facilmente. Muitas vezes a gente desiste facilmente. A gente desiste porque a gente acha que não tem mais forças. Então, coloque objetivos em sua vida, tá? E confie em Deus. Fique firme em seu propósito de ser o que? Uma bênção para Deus, para os outros que estão. Seja um verdadeiro o quê? Uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que leve a palavra de Deus onde estiver, tá? Até o final. Eliseu, então, ele presenciou, neste final de jornada de Elias, 2 milagres que ele fez, nesse finalzinho, né? Antes dele subir aos céus. Então, primeiro,
Elias, ele bate sua capa, né, no rio, e aí o rio fica seco. Eles atravessam o rio a seco. Depois, segundo milagre, ele testemunhou a forma maravilhosa como Elias, seu mestre, foi levado aos céus. A gente vê essa descrição em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, eu vou pegar, isso eu já falei para vocês, eu uso sempre o que? A versão do esmilinguido da Bíblia, tá? Porque eu acho que é muito mais fácil de entender. Fala assim, ó. E assim foram andando, quem? Elias e Eliseu, e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Então, Eliseu, ele pôde o quê? Presenciar esse momento único, que foi o quê? Foi quando Elias subiu ao céu. Então, Elias foi elevado aos céus, sem experimentar a morte. Ele foi uma das únicas pessoas que não experimentou a morte. Deus o levou para si, tá? Isso é incrível. Isso é um milagre, certo? Imagina ver uma pessoa sendo levada aos céus assim, desse jeito. Foi uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente possa imaginar, né? Um verdadeiro milagre, tá? O impossível, dentro dos nossos olhos humanos. Outra parte também, no capítulo 4 de 2 Reis, nós lemos a narrativa de quatro milagres que impactaram a vida de várias pessoas. E esses milagres foram realizados por Eliseu, né? Deus deu então o poder dele fazer o que? Milagres, tá? Coisas impossíveis para pessoas humanas. Então, olha lá, quais foram os milagres? O primeiro milagre, o milagre da viúva e dos potes de azeite. O segundo milagre, o milagre da mulher de Sunem. Terceiro milagre, o cozido envenenado. E o quarto milagre, a multiplicação dos pães. Nossa, Fernanda, que é isso? Multiplicação dos pães está lá no Novo Testamento, quando Jesus multiplicou os pães. Peraí, mas aí a gente está falando da primeira multiplicação de pães que aparece então na Bíblia. Jesus não tinha nascido ainda, então quem faz isso? O profeta Eliseu, olha que interessante. Então vamos para o primeiro milagre. O que acontece? Uma viúva, né, ela pede ajuda a Eliseu, ao profeta Eliseu, para pagar suas dívidas. Então o marido dela faleceu e ela tinha muitas dívidas, né? Dívidas essas deixadas por seu marido. E seus filhos seriam levados como pagamento para ser escravos. Então Eliseu, ele manda juntar todas as vasilhas ou potes que ela tivesse. Chama todo mundo que puder trazer, todos os potes que você puder trazer, né? E aí Deus multiplica a única coisa que ela possuía dentro de casa, que era o azeite. Ela foi derrubando o azeite nos potes e ela encheu todos os potes de azeites, todas as vasilhas de azeite que ela tinha em casa. E aí o que ela fez? Ela vendeu esse azeite e aí ela pagou as suas dívidas e ainda sobrou dinheiro para ela também viver com seus filhos. Olha que interessante. Então Deus então fez o quê? A multiplicação do azeite, né? Pode ser assim, né? Para que a mulher pudesse o quê? Pagar as suas contas, porque ela estava o quê? Passando necessidade, essa viúva. Onde que você vê isso? Nós vemos no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Se você quiser ler esse capítulo 4 de 2 Reis, ele é muito legal, ele é muito interessante, sabe, ler esses milagres, ver o poder de Deus, Deus usando Eliseu para ser uma bênção para todas essas pessoas, tá bom? Segundo milagre que a gente vê. Eliseu, todas as vezes que ele ia até a cidade de Sunem, ele era cuidado por uma mulher, né? Uma mulher sempre o chamava, o seu esposo, para cuidar dele, para dar uma alimentação, deixar um espaço, né? Um espaço, um quarto, ela até construiu um quarto para ele poder passar de lá, repousar, almoçar, jantar,
tomar um banho, né? Então ele tinha lá o espaço dele dentro lá da casa dessa mulher, porque ela queria fazer o melhor para o profeta de Deus. Mas essa mulher, ela não tinha filhos, e Eliseu diz que Deus lhe daria um filho. E isso acontece. É claro que ela fica muito feliz, a alegria dela é enorme, né? Até que o menino fica doente. O menino vai encontrar com seu pai lá no campo e ele começa a passar mal. E aí o pai manda o menino para a mãe, lá na casa dela. E aí o que acontece? O menino morre. E aí a mãe vai até o profeta Eliseu e implora pela vida do filho. E aí acontece um novo milagre. O menino volta a viver, tá? Eliseu vai lá e ele, então, o que ele faz? Ele ressuscita o menino que estava morto, ele o quê? Viveu. E ele entrega, então, esse menino para a sua mãe, que continua sendo que a alegria da vida dela. É claro que esse menino, a longo prazo, ele vem a morrer, como aconteceu no Novo Testamento com Lázaro, tá bom? Ele não vai viver para sempre, certo? Terceiro milagre. O profeta faz com que uma comida venenosa, tem uma comida venenosa lá, e ele então transforma essa comida venenosa em uma comida saudável para que os homens pudessem se alimentar naquele momento, tá? Então, o profeta Eliseu, ele faz também o que? Esse milagre. Esse milagre ele é descrito também em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Veja que é uma sequência. O segundo milagre, ele vai então do 2 Reis 4, de 8 a 37. Então essa história da viúva de Sunem, ela é mais longa, e a história então desse alimento que estava com veneno, venenoso, se transforma em alimento saudável, são então poucos versículos. Então continuamos ainda no capítulo 4 de 2 Reis, de 38 a 41. O último milagre dentro desse capítulo. Como eu falei para vocês, é a primeira multiplicação dos pães que aparece na Bíblia para alimentar pessoas. Então nós temos 20 pães para 100 homens, 20 pães para 100 homens. O pão foi multiplicado e foi suficiente para que todos comessem, todos aqueles homens comessem, e ainda sobrou. Tá? Então foi a multiplicação dos pães. Quem fez todos esses milagres foi o profeta Eliseu, por intermédio de Deus. Deus fez os milagres por intermédio desse profeta, o profeta Eliseu. Tá? Essa parte então da multiplicação dos pães aí, nós vemos em 2 Reis ainda, nós estamos capítulo 4, versículos de 42 a 44. Qual é a mensagem então? Qual é a mensagem dentro desses 4 milagres? Nós vemos que Deus, ele é poderoso, tá? E ele cuida de seus filhos. Ele não os abandona, ele cuida de cada um de nós, tá? Ele realiza até milagres para cuidar de nós, tá? Quando necessário, ele realiza milagres para que a vida das pessoas possa ser abençoada. Deus cuida de nós. Deus preserva, nos protege e provê as nossas necessidades, né? As necessidades dos seus filhos. Nosso Deus é um Deus de milagres, é o Deus do impossível, tá? Nós às vezes não enxergamos os milagres de Deus, mas Deus tem feito muitos milagres até hoje, tá? Continuando então no livro de 2 Reis, a gente estava no capítulo 4, agora a gente vai para o capítulo 5, 2 Reis. Nós vamos do versículo de 1 a 27. Quem quiser ler, então, leia com calma na sua casa. Eu estou fazendo apenas um pequeno resumo, mas você pode, então, ler na sua casa. No capítulo 5, Deus nos ensina que Deus nos abençoa também as pessoas que achamos não merecer a sua bênção. Que a gente acha assim, não, aquela pessoa ali, ela não é de Deus, ela não merece um milagre, ela não merece a bênção e o cuidado de Deus. Você está enganado. Deus tem cuidado também das pessoas que muitas vezes não são do seu povo, porque para fazer milagres, para que traga essa pessoa para Ele, tá?
Então nós vemos esse exemplo dentro do capítulo 5, a história de Naamã. Naamã, quem era Naamã? Naamã era general do exército da Síria, que havia guerreado contra Israel e o quê? E ganhou, tá? Os sírios ganharam. E eles levaram uma menina israelita, né, para casa para ser empregada, né, na casa escrava, empregada na casa de Naamã. Imagine, Naamã, esse homem, né, que era um homem poderoso dentro do seu exército. Ele era chefe de alta patente. Ele não era só um soldado, ele era um chefe, tá? No exército sírio. E ele estava com uma doença, ele estava com lepra. A lepra, que hoje é hanseníase, também que a gente sabe que tem outro nome, é uma doença altamente contagiosa, certo? A gente vê hoje nesse negócio de pandemia que são doenças contagiosas, são doenças que passam muito fácil de uma pessoa para outra. Então a lepra também é uma doença contagiosa e ela não tem cura, certo? Nessa época não existia a cura. Hoje já existe a cura da hanseníase, antigamente não. E essa doença, ela empurrava a pessoa para longe da sociedade, para longe das pessoas. As pessoas que tinham lepra, elas geralmente ficavam fora da cidade, para não contaminar os outros. Poucos sabiam da doença de Naamã, talvez somente a sua esposa, e essa menina, em um determinado momento, ela fica sabendo também. A menina israelita, essa menina israelita fica sabendo. Então ela descobre a doença do seu senhor, né? Do seu dono. Essa menina, nós não sabemos o nome dela. Infelizmente, perdeu-se, né, o nome dessa menina. Mas essa menina, ela foi muito importante porque ela mostrou que ela confiava em Deus. Mesmo numa terra tão distante, ela mostrou que ela temia Deus e que ela confiava no poder de Deus, né? E ela recomenda para o seu senhor, para Naamã, que ele fosse até o profeta de Israel para ser curado. Porque ela falou assim, olha, lá na minha terra tem um profeta que ele tem a bênção de Deus para curar as pessoas. Este profeta, quem era? Profeta Eliseu, tá? Naamã, o que ele fez? Ele ouviu a menina escrava. E ele foi até Israel. Primeiro ele resistiu. Ele ouviu o que o profeta disse para ele. Vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, tá? Levar essa mensagem para ele. Mas ele resistiu, falou, mas como pode? Eu vim até aqui para ouvir o profeta, ele nem saiu para conversar comigo. Ele simplesmente mandou essa mensagem, vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. Que isso, gente? Eu mereço. Eu pensei que ele ia sair da sua casa, que ele ia fazer alguma coisa diferente, ia pôr a mão nas feridas para poder então fazer esse milagre. Não. Eliseu apenas fala para o seu servo, vá lá e fala para ele. Ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ele percorreu um longo trajeto, desde quando ele saiu de sua terra até ele obedecer o profeta. Ele teve que obedecer o que o profeta disse. Acreditar que Deus iria fazer o quê? Um milagre. Ele mergulhou 7 vezes. Não foi a primeira vez que ele mergulhou que ele foi curado. Então imagina, o Rio Jordão, ele é um rio muito barrento, não é um rio cristalino, não é assim. Ele é um rio barrento, tá? E aí o que acontece? Imagina ele mergulhando uma vez, 2, 3. Ah, mas Fernanda, e se ele tivesse então desistido? Ele não teria a bênção. Então ele teve que confiar na palavra então do profeta de Deus. Então ele teve que mergulhar 7 vezes nesse rio barrento, que é o Rio Jordão. Deus já tinha preparado um milagre para ele, né? Para o chefe do exército. Só que o impossível Deus faz.
mas o possível, o mergulhar, né, 7 vezes, ele que teve que fazer. Então, ele teve que confiar, ele teve que obedecer, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer muitas vezes, fazer o possível, o nosso possível, confiar, obedecer as palavras que Deus nos dá, tá? Ele deveria estar disposto a obedecer à voz de Deus, tá? Então, Deus sempre tem preparado grandes experiências, milagres na nossa vida, mas que só serão realizadas se nós fizermos a nossa parte, confiar e obedecer. Será que você tem confiado em Deus? Será que você obedece à voz de Deus? Naamã, para ele receber esse milagre, para ele ser curado dessa doença sem que não tinha cura, ele teve que obedecer a fala do profeta Eliseu. E aí ele teve a maior experiência de sua vida. E nisso, em tudo isso, o coração dele mudou. E aí Naamã fez uma declaração muito importante diante desse tremendo milagre que aconteceu em sua vida, né? O Senhor é o único Deus. Só vocês, então, povo de Israel, é que tem um verdadeiro Deus. Olha só o que ele fala, que é o texto áureo da nossa lição, tá? Então, ele voltou ao homem de Deus. Ele quem? Naamã. Então, Naamã voltou para o profeta, para o homem de Deus, o profeta Eliseu, com toda a sua comitiva. Por quê? Porque ele era chefe do exército sírio. Tinha muitas pessoas que eram o quê? Comandadas por ele. Ao chegar diante do profeta, ele disse, quem disse? Naamã, agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Então essa declaração, uma declaração de fé. Eu acredito, então ele quis dizer, eu acredito que só aqui tem o verdadeiro e único Deus, tá? Isso, esse capítulo, esse versículo, ele está em 2 Reis 5, capítulo 5, versículo 15, tá? Então, mostrando então a confiança. Ele confiou, ele obedeceu, ele acreditou. E ele levou essa mensagem para toda a vida, né? Que Deus, o Deus de Israel, fez o quê? Fez uma cura, um milagre na vida dele. Mesmo ele sendo, então, ele não era o quê? Um judeu. Mas ele recebeu a bênção, ele acreditou, ele confiou, ele obedeceu as palavras do profeta de Deus, Eliseu. Deus, ele está pronto para salvar, para restaurar, para transformar a vida daqueles que obedecem, que reconhecem e que entregam sua vida a Ele. Você tem obedecido a Deus? Você tem confiado nas palavras dele? Faça necessário a gente também ser grato, agradecer a Deus pelos milagres que Ele tem feito em nossa vida. E Ele realiza muitos milagres. A gente não percebe, mas Deus realiza muitos milagres em nossa vida. Para você fazer uma reflexão na sua vida, faça uma lista de 10 milagres que Deus já realizou em sua vida. Claro que são mais do que 10, mas lembre-se daqueles 10 milagres, daqueles momentos que só Deus esteve com você. Foi Ele que fez o impossível, porque o impossível não dava para ser feito, só Deus poderia fazer aquele impossível. Lembre desses 10 momentos, agradeça a Deus pela sua vida e pela salvação, pela restauração que Deus tem feito em sua vida, tá? Pelo menos 10 milagres que Deus já fez em sua vida, tá? E Deus ainda vai realizar muito mais. Cabe a você obedecer o que Deus tem falado para você e confiar nas palavras de Deus. Deus é o nosso único Deus, o único Deus que salva e que faz milagres, tá? Como Naamã falou, o Deus de Israel é o único Deus. Reflita sobre isso, confie, obedeça
e agradeça pelos milagres. Por todo momento Deus tem feito milagres por nós. Ele tem feito o impossível, tá? Pense sobre isso. Uma ótima semana a todos vocês. Deus os abençoe e tchau, tchau.